O Irã está cumprindo a promessa de causar sérios danos aos Estados Unidos e a Israel. Nos últimos dias, suas forças causaram novas pesadas perdas à aviação militar norte-americana, atacaram a indústria química israelense e bombardearam bases dos Estados Unidos em países árabes. As forças militares israelenses estão enfrentando séria resistência do Hezbollah. O grupo libanês conseguiu atacar inúmeros tanques israelenses no sul do Líbano, usando uma tática que levou o mundo a crer que a era dos tanques chegou ao fim. No Iraque, as milícias pró-iranianas intensificaram seus ataques contra os Estados Unidos e estão dando o que falar. Como os Estados Unidos não conseguiram, depois de décadas de presença no Iraque, suprimir grupos armados inimigos? Será que Trump estava certo quando disse que venceu o Irã no primeiro dia da guerra? Essas são algumas das notícias que você vai ver do conflito no Oriente Médio neste vídeo. Fique até o final e também deixe aqui o seu comentário. O Irã está seguindo sua tarefa de cegar as tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio. Para tanto, suas forças estão se concentrando em atacar radares, de solo ou no mar, para reduzir a capacidade dos Estados Unidos e Israel detectarem com antecedência o lançamento de seus mísseis, assim como atrapalhar suas missões de ataque. Novas imagens feitas por satélite revelaram os estragos causados por ataques do Irã na semana passada contra a base aérea de Ali Al-Salem, no Kuwait, e Sheikh Issa, no Bahrein. A julgar pelas fotos, hangares de aeronaves de reconhecimento e patrulhamento aéreo P-8 Poseidon dos Estados Unidos, área de manutenção de radar, depósito de carga sensível e radares aparecem danificados ou totalmente destruídos. Mais um resultado das ações dos mísseis e drones do Irã e a dificuldade de os Estados Unidos em os derrubar. Mas o ataque iraniano que mais chamou a atenção foi contra a base aérea de Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, na sexta-feira, 27 de março. Enquanto o Comando Central dos Estados Unidos tenta manter silêncio sobre o ocorrido, inúmeras imagens, algumas feitas no solo e outras por satélite, revelaram um rastro de destruição inimaginável. Pelo menos 4 aeronaves dos Estados Unidos sofreram danos de diferentes graus de seriedade, enquanto uma quinta teria sido totalmente destruída. Cerca de 10 militares norte-americanos ficaram feridos, alguns em estado crítico. Mas o que mais chamou a atenção foi a destruição de uma aeronave de valor aproximado a 500 milhões de dólares. Imagens de satélite de antes do ataque iraniano mostravam aeronaves estacionadas na pista principal e outros ativos de alto valor, como os aviões radar E-3, estacionados em pistas de taxiamento isoladas ao redor do aeródromo. Espalhar aeronaves pelo recinto é claramente uma tentativa de os americanos minimizar os danos causados por armas iranianas de longo alcance. É muito provável que essas aeronaves tenham sido reposicionadas para tornar a localização de alvos mais difícil para os iranianos. O quanto a artimanha dos Estados Unidos deu certo, não sabemos. Mas um avião radar E-3 foi totalmente destruído. A perda de um E-3 Sentry é um acontecimento de grande importância. Essas aeronaves são essenciais para detectar ataques iminentes e coordenar a guerra aérea. Os Estados Unidos enviaram 6 para o Oriente Médio ainda antes do início da guerra, e outros recursos aéreos de alerta antecipado podem estar a caminho. A perda da aeronave é um problema quando olhamos para o cenário em geral. Ainda na semana passada, eu disse para vocês que a eficiência dos mísseis iranianos estava progredindo, principalmente nos ataques a Israel, em parte
devido à destruição de radares dos Estados Unidos pelo Irã ainda no início de março. A presença de radares no Golfo Pérsico é crucial para que os americanos e israelenses possam detectar mísseis iranianos o mais cedo possível, antes que esses estejam próximos do seu alvo. Mas com a perda de inúmeros radares, a capacidade de prever a chegada de mísseis iranianos caiu até que consideravelmente. E é aí onde a importância dos aviões radares dos Estados Unidos se eleva ainda mais. Aeronaves de alerta antecipado, que são estes aviões com grande radar, operam em uma área específica para detectar alvos no ar, como mísseis e aeronaves. Após a detecção, elas transmitem posição e dados do alvo para meios de defesa no solo, no ar e no mar, permitindo assim a sua interceptação. Os Estados Unidos ainda têm cerca de 15 aeronaves desse modelo. O ponto mais preocupante aqui não é bem a perda em si de uma aeronave, mas o avanço iraniano em neutralizar os meios de observação americanos no Oriente Médio. O Hezbollah está adotando uma tática no conflito da Ucrânia que, segundo relatos, está causando perdas de não poucos tanques Merkavah entre as forças israelenses no sul do Líbano. Desde o dia 25, o grupo libanês vem empregando drones FPV com explosivos para atingir áreas vulneráveis dos tanques israelenses. Embora o lado israelense não tenha se pronunciado sobre o caso, a imprensa do país, como o jornal The Times of Israel, tem reportado incidentes sérios na fronteira com o Líbano, com salto de mortes e feridos entre os militares de Israel. Ainda naquele dia, o grupo libanês declarou que pelo menos 21 tanques Merkavah haviam sido atingidos. A dimensão dos danos não foi esclarecida. Apesar de ser um tanque renomado e com boa blindagem, no conflito na Ucrânia, onde o considerado melhor tanque do mundo, o alemão Leopard 2, foi inúmeras vezes destruído pelos russos. Isso seria uma prova de que os libaneses poderiam fazer com o Merkavah o mesmo que os russos fizeram com os Leopard 2. Além disso, o Hezbollah já emprega há anos sistemas antitanque de origem iraniana que por vezes demonstraram seu valor contra veículos blindados de Israel, como no conflito, por exemplo, ainda de 2006. Iranianos e libaneses realizaram uma série de novos ataques combinados contra o território israelense no último final de semana. Em Beersheba, mísseis iranianos causaram incêndio no depósito de uma fábrica da indústria química israelense. Hoje, a refinaria de Haifa foi atingida por um ataque do Irã. A instalação abastece grande parte do consumo interno de combustíveis, além de estar integrada a portos, à indústria química e também a cadeias logísticas importantes. Por isso, seu funcionamento contínuo é essencial, não apenas para o transporte e a economia, mas também para setores estratégicos de Israel. Nas últimas semanas, o confronto entre forças dos Estados Unidos e milícias pró-Irã no Iraque aumentaram em intensidade e frequência. Esses grupos têm lançado drones e foguetes contra bases americanas, enquanto os Estados Unidos respondem com ataques aéreos pontuais contra depósitos, líderes e posições dessas milícias. Só que isso cria um ciclo contínuo de retaliação. Cada ataque gera uma resposta que, por sua vez, provoca novos ataques. O resultado é uma escalada constante, sem chegar a uma guerra aberta, mas com risco crescente de sair do controle. Mas como é possível Trump declarar vitória sobre o Irã ou os Estados Unidos estarem tanto tempo no Iraque e não conseguirem derrotar as forças pró-iranianas? O motivo pelo qual os Estados Unidos não conseguem eliminar esses grupos, mesmo após décadas no Iraque, está na natureza dessas milícias. Muitas fazem parte das forças de mobilização popular,
que são oficialmente integradas ao aparato